Olá, eu sou o Dr. Tomás Ferreira. Hoje abordarei um tema extremamente importante que é a insuficiência cardíaca. Vou contar-lhes por quais sinais podemos suspeitar que o nosso coração está a tornar-se insuficiente. Também mencionarei brevemente quais são as causas diretas da insuficiência cardíaca e quais componentes da dieta melhoram a saúde das pessoas com esta doença, por isso é bom assistir a este material até ao fim. Penso que vale a pena que este episódio seja assistido não só por pessoas que já têm problemas circulatórios, mas também por pessoas saudáveis. E isto porque as informações fornecidas neste material podem ser tratadas como um elemento de prevenção de saúde no contexto do cuidado com o nosso coração. Refiro-me ao facto de que vale a pena detectar atempadamente sintomas preocupantes para, numa fase inicial, adotar vários métodos que evitem uma maior deterioração da saúde. Porque o que é importante realçar é que a insuficiência cardíaca é uma doença progressiva, mas a sua detecção precoce e a introdução precoce do tratamento permitem interromper o seu desenvolvimento e até em certa medida causar a regressão de algumas queixas. Comecemos pelo que devemos entender pelo conceito de insuficiência cardíaca. Ora, como provavelmente muitos de vós adivinham, é um estado em que o coração não é capaz de bombear o sangue corretamente para as células, tecidos e órgãos do nosso corpo. Isto faz com que não chegue até eles uma quantidade adequada de sangue e com ele uma quantidade suficiente de oxigênio e substâncias nutritivas. Isto logicamente tem as suas graves consequências para a saúde, que se manifestam através de muitas queixas, sobre as quais falarei mais detalhadamente daqui a pouco. Podemos listar muitas causas diferentes para a insuficiência cardíaca. São todos os tipos de fatores que fazem com que as cavidades do nosso coração se encham de forma inadequada e que perturbam a ejeção das cavidades cardíacas para várias partes do nosso corpo. Uma das principais causas de o nosso coração se tornar insuficiente é a doença isquémica do coração, que por sua vez se desenvolve em consequência de um infarto do miocárdio. Um fator importante que predispõe ao aparecimento da insuficiência cardíaca é também a hipertensão arterial não controlada, ou seja, não tratada de todo ou tratada de forma insuficiente. Defeitos nas válvulas cardíacas, cardiomiopatias, miocardite e pericardite também levam à insuficiência cardíaca. Ao mesmo tempo, vale a pena saber que não são apenas as doenças diretamente relacionadas com o sistema circulatório que levam à insuficiência cardíaca. Este estado desfavorável é também favorecido por outros problemas de saúde. Entre os mais importantes incluo a diabetes maltratada, o hipertiroidismo, a asma ou a cirrose hepática avançada. É importante estar ciente de que alguns estados agravam a insuficiência cardíaca já existente. Entre eles, devem ser mencionados acima de tudo as complicações após uma pneumonia, a deterioração do funcionamento dos rins, bem como a apneia do sono, que é frequentemente subestimada por nós. Ao mesmo tempo acrescento, embora creio que para muitas pessoas isto seja conhecido, que quanto mais velhos somos, maior é o risco de desenvolver insuficiência cardíaca. Este problema afeta particularmente pessoas após os 60 anos de idade. No entanto, devo sublinhar que a insuficiência cardíaca pode surgir praticamente em qualquer fase da vida e pode afetar também crianças e jovens. Se já se sabe o que pode ser a causa do desenvolvimento da insuficiência cardíaca, passemos agora à discussão dos sintomas, cuja ocorrência pode indicar que o problema em questão nos afeta infelizmente também a nós. Um dos sintomas mais comuns e característicos da insuficiência cardíaca é a dispneia, falta de ar. Ela resulta acima de tudo do facto de o coração não ter força para bombear o sangue, resultando na acumulação de líquido nos pulmões. Numa fase inicial, a respiração curta e a fadiga que a acompanha surgem durante um esforço físico aumentado. No entanto, à medida que a insuficiência cardíaca se desenvolve, a referida dispneia ocorre durante a realização de atividades cotidianas simples que não requerem um esforço significativo.
Refiro-me, por exemplo, a fazer a cama, lavar a louça, preparar refeições ou até mesmo lavar-se. Podemos lidar com a dispneia durante o sono e ela pode ser tão incómoda que pode até despertar-nos. Numa situação destas, o alívio costuma vir ao dormir com um maior número de almofadas, uma vez que assumir a posição de semi-sentado ou sentado alivia as dificuldades respiratórias. Aqui, no entanto, vou especificar a informação e dizer que, dependendo do tipo de dispneia, ela pode surgir ao cerca de 1 a 2 minutos após deitar-se na cama e que, nesse caso, desaparece após alguns minutos de assumir a posição sentada. Ou ocorre apenas após cerca de 2 até 3 horas depois de se deitar na cama. Então este tipo de dispneia passa apenas após meia hora, ou mais também quando assumimos a posição sentada. No caso da insuficiência cardíaca, algumas pessoas podem também lidar com um certo tipo de dispneia, denominado bendopneia. É uma dispneia que ocorre ao baixar-se, por exemplo, ao calçar os sapatos. Geralmente surge cerca de 30 segundos após o momento da inclinação. A propósito, acrescento que a referida dispneia é muitas vezes acompanhada de tosse e sibilância pieira. No que diz respeito à tosse, geralmente é seca e pode ocorrer em combinação com a expectoração de escarro rosado, embora este estado possa indicar adicionalmente uma ameaça muito grave, que é o edema pulmonar. As pessoas que lutam contra a insuficiência cardíaca também relatam com muita frequência um aumento da fadiga e fraqueza geral. Este tipo de sintomas é causado pela falta de oxigenação dos órgãos e músculos e não, por exemplo, por uma má condição física. Porque, como eu disse no início, um coração insuficiente não tem força para bombear o sangue de forma eficaz para as várias partes do nosso corpo. E tal como aconteceu no caso da dispneia, também aqui a fraqueza crónica e o cansaço são provocados não só pela atividade física excessiva, mas também pelas simples atividades diárias. Um sinal típico de insuficiência cardíaca é também o aparecimento de edemas inchaços. Refiro-me aqui principalmente aos edemas dos membros inferiores. Geralmente estes edemas abrangem ambos os membros e localizam-se na zona das pernas, tornozelos e também dos pés, embora em situações isoladas, aconteça que os edemas cheguem também acima dos joelhos. Os edemas por si só nem sempre precisam de ser visíveis a olho nu, pelo menos na fase inicial da doença. Isso não significa, contudo, que eles não existam. Um sinal da sua presença pode ser, por exemplo, a dificuldade em calçar sapatos. Assim, se os sapatos com que costuma andar diariamente subitamente se tornam demasiado apertados, isso pode indicar o aparecimento de edemas. A presença de edemas também pode ser evidenciada pela marca deixada na perna pela pressão do elástico da meia. Neste ponto, acrescento que os referidos edemas intensificam-se mais frequentemente à noite, enquanto a sua redução ocorre habitualmente após assumir a posição deitada. A propósito, direi que em pessoas acamadas por longos períodos, os edemas podem surgir adicionalmente na região lombosacra. Provavelmente perguntam-se por que razão ocorre a formação de edemas no curso da insuficiência cardíaca. Ora, se o coração está fraco, bombeia o sangue com pouca força. Isto faz com que quando o sangue chega aos membros inferiores com a ajuda adicional da gravidade, não tenha impulso suficiente para regressar ao coração. Em consequência, retrocede parcialmente, o que é precisamente a causa direta da acumulação de líquido nos tecidos. Quando se fala em edemas, menciono também imediatamente outro sinal que pode acompanhar a insuficiência cardíaca, nomeadamente, refiro-me ao aumento de peso incontrolado e inesperado na ordem dos 2 até 3 kg num período muito curto, por exemplo, no espaço de 3 a 7 dias. Ele é causado precisamente pela acumulação de líquidos nos membros inferiores, embora não só neles, mas adicionalmente também nos pulmões e por vezes na cavidade abdominal. Neste ponto, uma breve interrupção, pois gostaria de vos convidar a inscreverem-se na minha newsletter gratuita sobre saúde, que chamei de Diário da Manhã de Saúde e Matinal, porque a escrevo e envio de segunda a sexta-feira às 6 da manhã, como uma leitura de 2 minutos para o café ou chá da manhã. O diário é um complemento do meu canal no YouTube.
Para se inscrever, convido a visitar www.drevartech.dzienik. A insuficiência cardíaca também pode ser evidenciada pela dilatação e enchimento excessivo das veias jugulares. Numa situação normal, numa pessoa saudável, as veias jugulares devem estar colapsadas. É verdade que podem estar parcialmente preenchidas, mas a uma altura não superior a 2 cm acima do externo. No caso de pessoas com insuficiência cardíaca, as veias jugulares estão muitas vezes preenchidas até à mandíbula, o que faz com que se veja o seu contorno logo abaixo da pele, ou seja, estão salientes e são perceptíveis ao toque. Mais ainda, em pessoas saudáveis, o enchimento destas veias diminui durante a inspiração, enquanto em pessoas com insuficiência cardíaca, estas veias não sofrem redução. Para os interessados, acrescento que avaliamos a dilatação das veias numa pessoa doente, colocando-a na posição de semi-sentado com o tronco posicionado num ângulo de 45 graus. A dilatação das veias jugulares discutida resulta do aumento da pressão do sangue venoso nelas e da estagnação do sangue nas veias. Obviamente existem várias causas para tal estado de coisas, no entanto, no que diz respeito ao tema de hoje, devido à insuficiência do ventrículo direito do coração, o músculo cardíaco não consegue acompanhar o bombeamento do sangue para os pulmões, resultando no excesso de sangue que permanece nas referidas veias. Entre os sintomas que acompanham a insuficiência cardíaca, podemos incluir também a perda de apetite. Ela é causada pela congestão dos órgãos da cavidade abdominal e pela hiperidratação. De um modo geral, pode dizer-se que em pessoas que lutam contra a insuficiência cardíaca, ocorre frequentemente um funcionamento deteriorado dos intestinos. As referidas pessoas sentem com maior frequência e rapidez a sensação de plenitude abdominal, bem como dor após a ingestão de uma refeição, especialmente uma refeição gordurosa e farta. Mais ainda em pessoas com insuficiência do ventrículo direito do coração, por vezes ocorre um aumento do fígado que intensifica adicionalmente a sensação de desconforto na cavidade abdominal. Por sua vez, a estagnação venosa nas áreas do estômago e intestinos pode levar ao aparecimento de obstipação, prisão de ventre. Tudo isto resulta em que estas pessoas consumam menores quantidades de alimentos, o que favorece a redução da massa corporal, a diminuição da massa muscular, a anemia e a desnutrição geral. Um sintoma bastante comum que indica insuficiência cardíaca é também a nictúria, ou seja, a micção frequente várias vezes durante a noite. Isto deve-se ao facto de, na posição deitada, ocorrer uma melhoria na irrigação sanguínea dos rins, ou seja, uma melhoria no seu trabalho. Por outro lado, durante o dia, devido à fraca irrigação sanguínea, pode ocorrer inclusive a oligúria, ou seja, a micção rara. Aqui, no entanto, devo acrescentar que a nictúria surge também no curso de várias outras doenças, incluindo, sobretudo, acompanhando a diabetes, insuficiência renal, hiperplasia da próstata em homens, cistite, alguns distúrbios neurológicos ou hipercalcemia, ou seja, o nível elevado de cálcio no sangue. No caso de pessoas idosas, por vezes lidamos com distúrbios neurológicos que são resultado de um fluxo sanguíneo perturbado através do cérebro. Fala-se aqui de sintomas como tonturas, dificuldades de concentração, distúrbios de memória, desmaios, confusão, bem como sonolência após a refeição. Neste ponto, devo ainda mencionar que em pessoas que já têm diagnosticada insuficiência cardíaca e que tomam determinados medicamentos parte dos sintomas, pode ser um efeito secundário da sua utilização. Por exemplo, alguns medicamentos causam a redução da pressão arterial, o que pode provocar tonturas, principalmente durante a mudança da posição sentada ou deitada. Um efeito adverso de alguns medicamentos, incluindo os chamados inibidores da enzima de conversão da angiotensina, é o aparecimento de tosse seca. Por sua vez, os diuréticos tomados demasiado tarde podem causar a necessidade de urinar com mais frequência durante o sono.
Agora, baseando-me ainda na literatura da especialidade e, portanto, em informações confirmadas, entre outros em estudos científicos, dar-vos-ei algumas dicas práticas cuja implementação ajudará a aliviar o curso da insuficiência cardíaca. Obviamente, estes conselhos podem também ser aplicados por pessoas que querem simplesmente cuidar do seu coração. As pessoas cujo coração está debilitado muito frequentemente exigem, infelizmente, tratamento farmacológico. Digo infelizmente porque o uso de medicamentos costuma estar associado a vários efeitos secundários sobre os quais já disse algumas palavras hoje. No entanto, um complemento importante ao tratamento farmacológico e talvez até à base da terapia é a mudança do nosso estilo de vida. Uma das questões mais importantes é o controle da massa corporal. Se pesamos demasiado, ou seja, se temos excesso de peso ou obesidade da base, perder os quilogramas desnecessários e, portanto, implementar o princípio de uma dieta de emagrecimento. Deve-se saber que a massa corporal excessiva favorece o agravamento da insuficiência cardíaca e está associada a piores prognósticos. Sobre como emagrecer de forma saudável, gravei vários vídeos que podem encontrar no meu canal Vida Dourada. Contrariamente ao que se possa pensar na insuficiência cardíaca, a atividade física diária moderada também traz benefícios. Por exemplo, o esforço físico fortalece os músculos respiratórios e isso resulta no alívio da dispneia e no aumento da nossa capacidade. No entanto, devo sublinhar que introduzimos o esforço num período de estabilidade. No caso de agravamento da doença, quando, por exemplo, a dispneia nos cansa mesmo em estado de repouso ou durante uma atividade física ligeira, então deve-se renunciar aos exercícios. Se lutamos contra a insuficiência cardíaca, é bom limitar as nossas viagens. Refiro-me aqui a evitar deslocações para locais situados a altitudes superiores a 1500 metros acima do nível do mar. Também não recomendo visitar locais com elevada umidade e temperaturas altas. E claro, é aconselhável que a nossa viagem não dure demasiado tempo, tanto mais se durante a mesma ficarmos imóveis por muitas horas. Obviamente, por princípio, mencionarei apenas brevemente que, em caso de insuficiência cardíaca, é necessário limitar o consumo de álcool e o tabagismo. Este tipo de vícios favorece a acumulação de gordura no coração, a redução da força de contração do músculo cardíaco e também pode causar picos de pressão arterial. Além disso, os compostos presentes no fumo do tabaco reduzem a oxigenação do sangue, o que faz com que os nossos órgãos fiquem ainda mais desoxigenados. No que diz respeito às dicas nutricionais no caso da insuficiência cardíaca, fala-se em limitar o consumo de sal. O argumento a favor de tal prática é que o excesso de sal, ou especificamente de sódio, favorece uma hipertrofia perigosa do ventrículo esquerdo do coração e também prejudica o trabalho dos rins. Mais ainda, como mencionei anteriormente, as pessoas com insuficiência cardíaca têm tendência a reter água e sal no organismo, o que causa edemas, daí que o sal pareça ser o ingrediente mais indesejado em pessoas com insuficiência cardíaca. No entanto, na literatura científica mais recente, encontramos cada vez mais evidências de que uma restrição de sal muito restritiva pode trazer mais mal do que bem. Os cientistas indicam que uma ingestão de sal demasiado baixa pode, paradoxalmente, agravar a insuficiência cardíaca. Por isso, eu recomendo que apenas se reduza um pouco a quantidade de sal, fornecida principalmente através da renúncia a snacks salgados e alimentos altamente processados, incluindo vários tipos de conservas, sopas e molhos em pó, queijos fundidos, cubos de caldo ou alguns produtos cárneos processados. No entanto, não há que cair em extremismos e, pessoalmente, considero que vale a pena usar sal em quantidades moderadas para temperar pratos confeccionados em casa. Digamos que se usar sal, o custo de 1 quilo é cerca de uns 50 euros, o que é um valor irrisório comparado com os benefícios de uma comida caseira bem temperada. Agora gostaria ainda de vos dizer algumas palavras sobre ingredientes específicos que, segundo os estudos, melhoram a qualidade de vida de pessoas com insuficiência cardíaca.
Um deles é a tiamina, ou seja, a vitamina B1. Os especialistas acreditam que, por várias razões que já não mencionarei hoje, os pacientes com insuficiência cardíaca estão particularmente expostos à deficiência precisamente desta vitamina. Por sua vez, a sua falta favorece a hipertrofia prejudicial do músculo cardíaco, a redução da contratilidade do coração e pode ser um fator predisponente para o aparecimento de arritmias. Estudos clínicos mostraram que o uso de tiamina melhora a pressão venosa, bem como melhora a fração de ejeção do coração, o que tem particular importância precisamente no caso de pacientes com coração insuficiente. Mais ainda, a vitamina B1 reduz a chamada pós-carga do coração, o que resulta num aumento benéfico da quantidade de sangue injetado para a circulação. Em resumo, pode dizer-se que a tiamina melhora a função cardíaca. As fontes de tiamina na nossa dieta são sobretudo o farelo germe de trigo, produtos à base de farinha não refinada leguminosas como feijão e ervilhas nozes e também carne magra de aves. Se alguém quisesse fornecer preventivamente mais tiamina na forma de preparados aqui, posso recomendar doses da ordem dos 10 a 20 mg por dia. Um componente valioso da dieta é também a coenzima Q10. Estudos realizados mostraram que os pacientes com insuficiência cardíaca que tomavam este composto apresentavam uma mortalidade mais baixa devido à referida doença em até 31%, bem como se destacavam por uma melhoria na capacidade física. Fala-se aqui de doses da ordem dos 100 mg 2 ou 3 vezes ao dia. Se lutamos com um coração insuficiente, é também muito importante que cuidemos da saturação adequada do organismo com vitamina D. Os investigadores notaram que um nível baixo de vitamina D está associado a uma maior mortalidade por insuficiência cardíaca. Além disso, num dos estudos, os seus autores demonstraram que, entre os pacientes com deficiência de vitamina D, o risco de desenvolver insuficiência cardíaca é superior até várias dezenas de vezes. Também encontrei estudos que confirmaram que vale a pena cuidar da ingestão de ácidos gordos ômega 3, cuja melhor fonte alimentar são peixes como o arenque-sardinhas, salmão selvagem cavala do Atlântico ou truta arco-íris. Os investigadores registaram que o ômega 3 aumenta a função contrátil do ventrículo esquerdo do coração. Mais ainda, as pessoas que fornecem ômega 3 necessitam com menos frequência de hospitalização devido à insuficiência cardíaca. Se algum de vós não consome peixe, de acordo com os resultados dos estudos, revelou-se eficaz a toma de 2 gramas de ômega 3 por dia. Citando a literatura científica, posso falar também da boa eficácia de ação do composto chamado L-carnitina. Os autores de uma publicação abrangente demonstraram que o uso de L-carnitina estava associado à melhoria de muitos parâmetros relativos ao funcionamento do coração em pessoas com insuficiência deste órgão. Refiro-me a parâmetros como a fração de ejeção do ventrículo esquerdo, o volume de ejeção do coração ou o débito cardíaco. A ação positiva de que falo foi observada durante o uso de cerca de 2 a 3 gramas de L-carnitina por dia. Espero que este episódio vos tenha interessado pelo menos um pouco e, acima de tudo, que tenha fornecido informações práticas sobre a observação do vosso corpo no sentido do reconhecimento da insuficiência cardíaca e, ao mesmo tempo, tenham aprendido algo novo no que diz respeito aos ingredientes que podem ser úteis nesta condição. Se quiserem saber ainda mais sobre o que comer para fortalecer o coração, convido-vos a assistir ao vídeo que acabou de aparecer no ecrã do canal Vida Dourada. Para passar para ele, basta clicar agora na miniatura. E por hoje, da minha parte, é tudo. Obrigado pela sua atenção e até breve no próximo episódio.